Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Ricaio Spirandelli e estarei com você neste conteúdo. Antes de mais nada, quero lhe dar as boas-vindas por você estar participando dessa capacitação sobre o uso crítico e reflexivo das TEDx nos espaços educacionais. Eu espero que você faça bom aproveito dessa capacitação, que você consiga compreender um pouquinho mais sobre o uso das TEDx e todas as questões que nós vamos tratar aqui nessa capacitação. Bom, para começarmos, eu gostaria de começar com uma breve reflexão. Aqui embaixo eu tenho uma figura, um recorte do filme Alice no País das Maravilhas. Então, quando a Alice encontra-se na floresta e se depara com o gato, ela faz uma pergunta, né? Procura-me pouco aonde ir, disse Alice. Ou seja, ela pergunta para o gato aonde ela deve ir, qual o caminho ela deve percorrer. E o gato responde: Isso depende muito de para onde queres ir. Então, basicamente, essa reflexão, esse ponto inicial é justamente o que eu convido você a fazer essa reflexão. O curso é um curso rápido, uma capacitaçãozinha simples, mas que traz sim uma abordagem crítica e reflexiva sobre o uso das TEDx nos espaços educacionais. Mas qual caminho você procura? Para onde você deseja ir? Então é justamente isso que eu paro e peço para que você faça essa reflexão. Você gostaria de continuar utilizando as TEDx, as tecnologias digitais de informação e comunicação, sem ao menos entender para que realmente elas são utilizadas, como podemos fazer essa diferença nos espaços educacionais? Ou prefere continuar usando apenas como simples ferramentas, sem se importar com como e para onde essas tecnologias podem nos levar? Então vamos iniciar justamente falando sobre um pouquinho disso, né? Trazendo essa reflexão. A importância das TEDx na educação. As TEDx são basicamente a sigla de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Essas tecnologias oferecem oportunidades sem precedentes para aprimorar a educação. Nós sabemos que estamos na chamada era digital justamente porque utilizamos muitas tecnologias de forma no nosso cotidiano, que seja o celular, o computador, o tablet, o uso da internet, aplicativos, redes sociais, enfim. As tecnologias digitais estão aí, né? A gente não pode mais ignorar essa utilização. Mas e qual é essa importância dessas tecnologias na educação? Bom, a educação por si só sabe que não vai mais conseguir desvincular a utilização dessas tecnologias. Pois bem, então por que não utilizá-las de forma pedagógica, de forma que seja uma ferramenta que o professor pode utilizar, assim como os alunos também podem utilizar em sala de aula? Bom, as TEDx podem promover a colaboração e a criatividade. E por que isso? As TEDx podem fazer com que os alunos interagem, engajem, né, entre si. Podem também estimular, motivar que os alunos comecem a ter mais criatividades a partir de alguns pensamentos que podem ser desenvolvidos, seja na produção de um conteúdo, seja na utilização para fazer uma tarefa ou uma pesquisa. Isso vai depender de como o professor vai mediar. As TEDx também podem ser usadas para melhorar a eficiência e a produtividade. Bom, se nós pensarmos que os seres humanos, né, vamos dizer assim, utilizam as tecnologias a todo tempo, vou te dar um exemplo. Quantas vezes por dia você utiliza o seu celular? Se a resposta foi mais de uma vez, com certeza, assim como muitas pessoas, você está utilizando sim as tecnologias digitais de informação e comunicação. E isso não foge do aluno, o aluno também utiliza. Então, por que não pegar essas tecnologias e trazer para dentro da educação,
para dentro da sala de aula. E as TEDx podem ser usadas para melhorar justamente essa eficiência. Por quê? Porque o aluno já tem essa predisposição de utilizar as tecnologias. E se o professor consegue fazer esse engajamento dentro da sala de aula, logo são ferramentas que podem sim auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Algumas reflexões críticas sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação. Nessa capacitação, nós percebemos que a frase crítica e reflexiva é muito forte. E quando nós pensamos em algo crítico e reflexivo, não significa que nós queremos criticar de forma negativa as tecnologias. Não, muito pelo contrário. O intuito aqui é fazer com que os professores e os alunos entendam que as tecnologias são utilizadas a todo momento, mas que é a partir do nosso pensamento que nós vamos dar rumo para essas tecnologias. Se elas vão ser utilizadas de uma forma crítica e reflexiva para o nosso crescimento, para a nossa produção, para o nosso dia a dia, para que seja algo mais proveitoso ou, não, ou simplesmente algo simplesmente sem nenhum foco. É por isso que falamos sempre de reflexões críticas sobre as tecnologias, ou seja, utilizá-las de forma consciente, de forma responsável, de forma autônoma. Então é fundamental que essas tecnologias sejam acompanhadas de uma reflexão crítica e reflexiva, consciente sobre seus impactos na educação e na vida cotidiana. Então já comece a deixar uma reflexão. Se você está utilizando muitas tecnologias digitais, mas não vê nenhum retorno, nenhuma produtividade, então repense a sua utilização. Use de forma sábia, ou seja, uma forma em que vai realmente te auxiliar a construir, a desenvolver novas competências, novas formas de pensar. E essa reflexão deve levar em questão com a produção das tecnologias, seus objetivos e interesses. Não se deixe levar pelo uso excessivo das tecnologias. Aqui cabe pensarmos que essas tecnologias são recursos digitais que estão a nosso dispor para nos auxiliar. Nós não podemos simplesmente virar escravos dessas tecnologias, mas sim utilizá-las para que nós possamos nos auxiliar e crescer cada dia mais, a estudar, pesquisar e assim fazer novos conhecimentos. Alguns desafios e riscos que essas tecnologias nos oferecem. Um dos principais desafios é a questão da formação dos professores para o uso das TEDx em sala de aula. Eu sei que a gente fala muito sobre usar as tecnologias, desenvolver competências pedagógicas digitais, usar de forma crítica e reflexiva. No entanto, nós não temos ainda políticas públicas que ofereçam realmente treinamentos de forma eficiente para todos os professores. Realmente, isso é uma questão que precisa ser debatida e cobrada às autoridades. No entanto, nós, professores, precisamos sim buscar algum tipo de literatura, de prática e até mesmo capacitações como essa, para que nós possamos nos aproximar mais das tecnologias digitais. Muitos professores ainda não se sentem confortáveis com o uso dessas tecnologias e não estão devidamente preparados para utilizá-las de maneira efetiva e crítica. Isso porque às vezes existem resistência, mas aos poucos nós vamos utilizando essas tecnologias no nosso dia a dia. Além disso, é importante destacar que as utilizações das TEDx não devem ser vistas como uma substituição ao trabalho do professor. Muito pelo contrário, professor. Essas tecnologias são ferramentas que podem ser utilizadas para complementar as atividades e também para complementar a didática e até mesmo a forma com que nós utilizamos no nosso dia a dia na sala de aula. Bom, eu espero que você tenha gostado deste conteúdo e eu te espero na próxima aula. Até mais!